Boa tarde, meus nobres e queridos irmãos, né? Bom dia e boa noite, dependendo do horário e do local que vocês verem. Boa tarde começou por ser hoje, uma sexta-feira à tarde, então nós estamos nesse fuso horário, né? Do dia 17 de março, né? Só já que estamos falando certinho do dia da gravação, vamos direto a isso. Sejam muito bem-vindos, né, a este sábado que nós dedicamos o nosso trabalho ao estudo e o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Estamos nos aprofundando bastante nos conceitos trazidos por Kardec, principalmente para o desenvolvimento das mediunidades. Estamos no capítulo 17 do livro, que é a segunda parte. E o que nós estamos trazendo do estudo é exatamente o desenvolvimento das faculdades mediúnicas. Kardec, nesse capítulo, ele se dedica ao desenvolvimento da psicografia. Então, toda a orientação está sendo para a área da psicografia. Mas veja que as orientações, elas podem, devem ser usadas em todas as áreas, em todas as atuações do campo mediúnico. Para hoje temos aqui Robson e Tiago colaborando e trazendo, enriquecendo o conteúdo. Contigo, meu querido irmão Robson. Ótimo, obrigado, Jordelei. Então, nós estamos no item número 213, e ele diz o seguinte: a escrita mediúnica é, algumas vezes, bem legível, com as palavras e as letras perfeitamente destacadas. Mas, com alguns médiuns, é difícil de decifrar a não ser aquele que a escreveu. É preciso adquirir o hábito disso. Muitas vezes é formada com traços grandes, os espíritos são pouco econômicos com papel. Quando uma palavra ou frase é pouco legível, pede-se ao espírito o favor de recomeçar, o que ele faz geralmente de boa vontade. Quando a escrita é repetidamente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obter uma maior nitidez por exercícios frequentes e contínuos, empregando uma forte vontade e pedindo com ardor para o espírito ser mais correto. Muitas vezes, alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser usados nas reuniões habituais. Para marcar uma questão que lhes desagrade e que não querem responder, farão, por exemplo, um longo traço ou algo equivalente. Quando o espírito acabou o que tinha de dizer, ou não quer mais responder, a mão permanece imóvel, e o médium, quaisquer que sejam seu poder e sua vontade, não pode obter uma palavra a mais. Ao contrário, enquanto o espírito não tiver acabado, o lápis prossegue sem que seja possível a mão parar. Se ele quer dizer alguma coisa espontaneamente, a mão agarra compulsivamente o lápis e começa a escrever sem que possa se opor a isso. Aliás, o médium quase sempre sente nele alguma coisa que lhe indica se houve apenas uma parada ou se o espírito terminou, e é raro que não sinta quando ele partiu. Essas são as explicações mais essenciais que tínhamos a dar em relação ao desenvolvimento da psicografia. A experiência fará conhecer na prática alguns detalhes que seria inútil relatar aqui, e para os quais os princípios gerais servirão de guia. Que muitos tentem e surgirão mais médiuns do que se pensa. Esse capítulo todo ele partiu para essa área da psicografia. Claro que neste momento, né, por exemplo, o que ele cita dois modelos de mediunidade de psicografia, que é a semimecânica e que é a mecânica, ou semiconsciente e inconsciente, também pode ser usado desta forma. Mas a nomenclatura trazida por Kardec é mecânica e semimecânica, aonde, por exemplo, o momento em que o espírito escreve e é ilegível e se pede, por favor, reescreva, né, para que a gente possa entender. Então ali ele estaria falando exatamente de uma mediunidade mecânica. Mas naquele momento que ele diz, quando se tenta parar e não se consegue, aí ele está dizendo que o médium tem acesso ao que está acontecendo com ele.
Então essa seria uma mediunidade semimecânica, ter acesso, mas não conseguir intervir. É ver, escutar e não conseguir intervir na mensagem. Esses seriam os meios de mediunidades muito usados. A intuitiva que é a mais fácil, porque afinal de contas a caligrafia é a nossa ainda, porque nós escutamos como se tivesse alguém ditando uma frase. E nós podemos alterar, parar, trocar de lápis, se a gente tem essa liberdade, porque está sendo dita. Então seria a intuitiva. Isso é um resumo do que nós olhamos até agora, do trabalho da psicografia. Mas o mais importante é frisar exatamente a necessidade da prática. Todas as faculdades mediúnicas, elas necessitam serem desenvolvidas, independente de qual vai se manifestar a ti. Precisamos ter o hábito de desenvolvê-la. E é nesse momento que entram as práticas meditativas, que entram as práticas do evangelho no lar, que entram as práticas de treino. Veja que nos estudos anteriores, Kardec muito nos orientou como fazer o estudo da psicografia. Mas tenha sempre em mente o quanto é delicado e o quanto necessita da sua atenção e do seu controle. Né? Escrever direito, escrever bonito, escrever de uma forma muito boa, e isso é sempre bacana. Poderá a escrita hoje, nos dias atuais, ser diretamente no computador. Quer comentar uma coisa, Tiago? Pode, Robson. É porque, na verdade, eu quero fazer uma pergunta. Eu acredito, então, né, se a gente imagina uma habilidade manual igual desenhar, né, como é o caso do Bruno e de outras pessoas que a gente tem visto, se for uma habilidade que a mediunidade for mecânica, a pessoa nem precisa saber desenhar. O espírito vai pegar a mão e desenhar, mesmo se a pessoa nunca estudou desenho. Mais ou menos assim? Exatamente isso. Tanto é que tem muitos médiums que acabam fazendo o seu trabalho através dos pés. Existe uma mediunidade que acaba usando os pés para tirar por completo qualquer dúvida. No caso do Bruno, claro, faz tempo que eu não acompanho ele, né? Mas sempre se manifestou muito de forma intuitiva. Ele percebe o espírito e ele retrata, por ele ter o conhecimento do desenho. Mas a gente vê muitos médiuns, por exemplo, que não têm habilidade de usar as duas mãos. E na hora de trabalhar, usa as duas mãos. Ou, por exemplo, como o Chico, que escrevia em duas línguas diferentes ao mesmo tempo. Então, isso é um caso de uma mediunidade inconsciente, né, ou mecânica, onde é o espírito que usa o médium. O médium é apenas um aparelho, e aí o conhecimento dele não tem uma relevância tão grande. Então, por exemplo, para ser a caligrafia do espírito, automaticamente teria que ser mecânica. Tem que ser mecânica. Para ter a caligrafia, alguns espíritos, quando usam a semimecânica, eles usam geralmente a assinatura mecânica, né, para ficar reconhecido na assinatura, os traços. Mas geralmente é a mecânica. Uhum. Então, para outras línguas, a mesma coisa, né? Por exemplo, uma língua que o médium não saiba teria que ser mecânica, né? Tem que ser mecânica. E aí, não faria diferença usar a mão dominante ou a mão que a pessoa não usa? Ou isso faz uma certa diferença? É que aí vai depender da habilidade do espírito, né? Porque existem espíritos que ainda mantêm a destra e a canhota, né? Então acho que é mais pelo espírito do que pelo médium. E se o espírito quisesse, por exemplo, tocar piano ou tocar um instrumento, seria também mecânica. Seria mecânica, mas aí nesse caso o médium precisa de certas habilidades, né? Porque a música requer movimentos mecânicos. E
E, por exemplo, tocar um violão, para quem nunca tocou um violão, no final, os dedos estarão machucados do músico instrumentista, né? Então, a espiritualidade não faria isso. Um piano, a abertura total, ou seja, as mãos trabalhadas para fazer aberturas de décima, de 11ª, 12ª, ele não teria essa habilidade, né? Porque os músculos nunca foram trabalhados. Então, no caso da música, teria alguns empecilhos, né? E essa história do papel, a gente vê que é verdade, né? Assim, que os espíritos escrevem com uma letrona e ocupam, às vezes, metade de uma folha para escrever uma palavra ou uma frase, né? E eu já vi algumas vezes ficar uma pessoa do lado trocando o papel, né? Aí isso é como se fosse uma facilidade mesmo? Ou isso é aquele médium que tem esse hábito? Na, Você acha mediuni que... na mediunidade inconsciente ou mecânica, o espírito nem larga o papel, porque ele está naquela forma ali, então precisa de um auxiliar tirando as páginas. E, se eu não me engano, muitas das obras do Chico, quando ele escrevia livros, ele ele apagava depois as páginas para reescrever de novo, né, quando era com lápis. E mais precisa para facilitar, a não ser quando o médium mantém esse muito de uma forma muito consciente, assim, uma parte do corpo. E nós temos a Nath, é isso que eu ia dizer. Exato. Aqui a minha esposa, ela é médium, né, de psicografia, e muitos dos exemplos aqui falados, ela ocorre com ela. Então, por exemplo, ela tem uma psicografia mecânica, tanto que ela já psicografou em alemão, e a gente foi atrás de assim, o alemão é arcaico ainda para ajudar, não foi nenhum alemão contemporâneo, a gente foi atrás, eram palavras assim, de um vocabulário bem erudito, né, não tem nem como falar, e também já fez em latim também. Só que ela tem a capacidade de trocar as páginas. Eu fico ali do lado auxiliando ela, mas em geral ela consegue, por exemplo, ela é muito rápido, assim, aquilo que o Robson falou, depende muito do espírito, então tem vezes que as letras escreve uma frase, foi a página inteira, mas ela consegue pegar e tirar a página e jogar pro lado. Só que ela só pega e joga pro lado, só pega e joga pro lado, só pega e joga pro lado. E eu ali do lado vou ajudando ali a pegar e organizar, enfim, tudo mais. Mas ela consegue, ela tem a habilidade de conseguir. E ela dá umas pausas, às vezes, assim, o espírito para. Depois ela volta de novo numa velocidade absurda. Não tem nem como falar que aquilo não está sendo psicografado, porque a velocidade que ela escreve é tamanha que a letra, às vezes, também sai com um pouco de dificuldade. E aí é um outro ponto interessante que eu li no livro que ocorre com a gente. Porque, por exemplo, tem psicografia que só eu vou entender. Nem ela entende. É até esquisito isso. E ela passa para mim e fala: você entende isso aqui para mim porque eu não tô conseguindo entender, e eu consigo entender perfeitamente. É uma dúvida também que eu tenho também para até colocar aqui na mesa. É que tu também tem as tuas faculdades mediúnicas, né? E como tu está sempre no trabalho de auxílio, por exemplo, muitas vezes que a Nath psicografou, eu estava junto, né, nas lives de sexta-feira. Então dava para perceber a ligação que vocês dois têm em relação ao trabalho, né, ao desenvolvimento mesmo da mediunidade. Então passa a informação por ti. E é por isso que tu tem facilidade de organizar e transcrever depois. Porque a energia passa por ti. E uma pergunta para os dois, então, né, que eu ia perguntar é sobre caneta ou lápis. Você tem notado, assim, porque eu já vi nos vídeos mais antigos, sempre é um lápis, né? Uhum. Mas também as esferográficas antigas eram muito ruins, né? Tinha que usar aquela caneta tinteiro, que tinha que ficar molhando a tinta e tal. E depois que apareceu a caneta esferográfica, eu já vi pessoas psicografar com a caneta esferográfica, mas às vezes falha. E às vezes eles falam que é porque o espírito não pressiona com força, né? Então, às vezes, eles preferem usar o lápis mesmo, só que aí o risco é quebrar a ponta e tem que ficar parando para apontar, ou tem que ter um monte de lápis, né? E tem espíritos que põem muita força. Geralmente eles usam muitos lápis, né? E eu acho que nesse momento agora,
as mediunidades mecânicas, elas não estão se manifestando de uma forma tão intensa como era outrora, porque tem períodos da vida que as pessoas vão se adaptando nos desenhos mediúnicos. E é uma das coisas que eu vejo que tem acontecido agora, Robson. Muita gente está querendo, até por influência de alguns canais, né, mostrando muito a psicofonia, então está todo mundo querendo buscar a psicofonia e a clarividência, pelo contato com os mentores. E a psicografia, que é um caminho mais rápido de acesso ao desenvolvimento mediúnico, né? Com isso eu não estou dizendo que a psicografia é fácil, mas ela me possibilita treinar em casa. A psicofonia não. A psicofonia eu preciso de um grupo para treiná-la, para botar ela em prática. Agora, a psicografia eu posso treinar ela em casa. E então ela tem um caminho maior de desenvolvimento. Mas nem todo mundo quer escrever. Veja, por exemplo, quando a gente tem o WhatsApp ali, muitas vezes a gente prefere mandar um áudio do que escrever. Nós estamos, de uma certa forma, preguiçosos para algumas coisas. E isso interfere diretamente nas nossas faculdades mediúnicas. Claro que eu não estou generalizando, né? Por favor. Mas quando nós realmente entendermos que o desenvolvimento da mediunidade ele se dará por qualquer viés, por qualquer caminho, basta nós nos entregar, as coisas começam a tomar um rumo mais seguro. E o lápis ou a caneta, muitas vezes está indo mais do que o médium se sente mais tranquilo. Eu vejo médios psicografando com caneta também, muitos, com lápis. A vantagem do lápis é porque dá para reaproveitar muitas vezes algumas coisas, ou até mesmo reescrever, e a caneta já dificulta porque tem que riscar. Mas acho que aí entra mais daquilo que o médium se sente confortável. Se não me engano, o Divaldo ele usa lápis ainda para escrever, e ele fala que é o melhor jeito que ele se sente seguro de escrever. Mas veja que é algo mais do médium do que você, por exemplo. Você já tentou escrever, mas a espiritualidade acabou chegando meio mais fácil para te digitar. É uma psicografia, só que impressa no papel de outra forma. E você falou, né, um ponto que eu queria mesmo, essas perguntas, eu queria fazer essa pergunta final, que você disse assim, né, treinar em casa. Aí a gente percebe, por exemplo, assim, se for um médium inconsciente, está escrevendo muito rápido e ele não consegue lidar com papel, né, talvez vai precisar sempre de um auxiliar. Então vai ter que ser num grupo, ou vai ter que ter pessoas que reúnem especificamente para aquilo, né? E quando a pessoa não tem essa facilidade, o que você imagina assim que é adequado? Ou ela deveria obrigatoriamente procurar um grupo? É que no processo do desenvolvimento inicial, muitas vezes vem mais riscos do que textos. E os textos também são sempre não mensagens muito largas e longas, né? Mas quando se está sozinho em casa trabalhando, a espiritualidade toma o cuidado de ficar falando e escrevendo de forma pausada para que ele mesmo faça alteração. O que eu recomendo sempre é que não use cadernos, né? Que use folhas soltas, porque é mais fácil de mexer. Porque o caderno, sim, tem um movimento, tem todo o trabalho. Assim, agora, na folha solta é só ir tirando. Ok, vamos encerrar então? Vamos. Meus queridos irmãos, agradecidos por mais esta oportunidade.
Desejamos que esse vídeo possa realmente auxiliá-los nesse trabalho de desenvolvimento, de estudo e de aprendizado. Nós estamos aqui nos entregando com bastante amor a esse trabalho e fazendo uma autorreciclagem. Então, que essa nossa autorreciclagem possa trazer a vocês sempre muitas informações. Desejamos paz, desejamos luz. Fiquem com Deus.